Olá, sejam bem-vindos ao episódio 165 de E o Resto é História, com a retemperada dupla Rui Ramos e João Miguel Tavares. Na semana passada morreu Mikhail Gorbachev e numa semana normal este seria o tema deste episódio, evidentemente, de E o Resto é História, mas nós vamos suspender essa conversa durante uma semana. Fica prometido, para a semana vamos falar disso, mas esta semana não podia ser. Tínhamos aqui uma questão de agenda realmente importante. E porquê? Porque este programa está a ser transmitido pela primeira vez a 7 de setembro de 2022. E como nós temos muita pontaria, foi precisamente há 200 anos, se calhar foi por isso, eles sabiam que daqui a 200 anos Dom Pedro sabia que daqui a 200 anos... E o resto é história. O resto é história. Ele sabia, portanto, que 200 anos depois, em 7 de setembro de 2022, estar-se a comemorar precisamente os 200 anos do famoso grito do Ipiranga: independência ou morte, terá bradado o príncipe regente Dom Pedro a 7 de setembro de 1822, lá está. Dom Pedro era então governador do Brasil, em nome do seu pai, Dom João VI, e esse grito terá sido dado junto ao riacho do Ipiranga, um pequeno curso de água, não é? Que hoje passa bem no meio da cidade de São Paulo, mas na altura não. Diz a lenda, e eu digo porque há justificadas dúvidas, não é? Que o grito algum dia se tenha efetivamente feito ouvir. Diz a lenda que Dom Pedro, mais tarde Dom Pedro I, imperador do Brasil, e mais tarde ainda Dom Pedro IV, rei de Portugal e dos Algarves, aliás, nós já falamos aqui da sua história extraordinária, não é? O homem que morreu no mesmo quarto onde nasceu, depois de várias voltas ao mundo, e portanto Dom Pedro encontrava-se junto ao Ipiranga quando recebeu informações de que as Cortes de Lisboa tinham decidido reduzir os seus poderes e a autonomia do Brasil. Terá então declarado à sua guarda que a separação entre Portugal e Brasil era irreversível, e foi o que aconteceu, após uma guerra de independência de cerca de 3 anos, mas muito limitada nos seus confrontos e também nas suas baixas. Portanto, a minha pergunta para ti é dupla, Rui. Em primeiro lugar, quais as razões que levaram à independência do Brasil, tendo em conta que ela foi liderada por um filho do rei de Portugal? E em segundo lugar, porque é que Portugal não deu mais luta, não é? Tendo em conta a importância do que estava em jogo. Ora bem, há muitas razões para a chamada independência do Brasil, e eu estou a dizer chamada independência do Brasil e depois já explicarei porque porque é que ponho, entre aspas, essa independência. Uma das razões é muito geral. E é a razão que tem a ver com o movimento de independências das colónias europeias nas Américas, primeiro na América do Norte, com os Estados Unidos ainda no século XVIII, e depois na América do Sul, com aquilo que eram os vice-reinados e as capitanias espanholas, que a partir de 1808, 1810 começam a tornar-se entidades independentes, do que é hoje a Venezuela, a Colômbia, a Argentina, o Peru. Há uma sequência de revoltas militares dirigidas pelos chamados crioulos, que na América espanhola é a designação dos colonos de ascendência europeia nascidos na América. Independentemente de terem ou não mistura de sangue? Exatamente. Os crioulos são basicamente os brancos nascidos, os descendentes de europeus nascidos nas Américas. E são eles que comandam este movimento que torna... que quando chegamos a 1822 tinha cercado o Brasil de entidades políticas em processo de independência. A maior parte, quase todas elas, repúblicas. Certo. Aí também uma diferença em relação ao Brasil. Eles são inspirados, porque são inspirados, no caso, na América do Sul, são inspirados pelo exemplo dos Estados Unidos, e também pela tradição da Revolução Francesa de 1789. Portanto, há aqui um ambiente nas Américas de separação em relação à Europa. É um ambiente que é também fomentado, ou pelo menos aprovado, por aquela que é a maior potência marítima da época, a Inglaterra, que vê no processo de separação das colónias europeias em relação
às potências europeias, uma forma de diminuir a influência das outras potências europeias nas Américas. Portanto, a Inglaterra tinha sido a primeira a sofrer o processo de separação com a independência dos Estados Unidos, mas depois olha para estas independências das Américas Espanholas e para a própria independência da América Portuguesa com alguma boa vontade. Certo. Isto é uma maneira uma vez que no fim das guerras napoleónicas a Inglaterra basicamente domina completamente o Oceano Atlântico, é uma maneira de garantir que se torna a principal influência europeia nas Américas, não direi fomentando, mas recebendo, acolhendo com benevolência as declarações de independência. Uma neutralidade interessante. Portanto, neste ambiente em que há este movimento geral, em que há uma potência como a Inglaterra, a maior, repito, naquele momento a maior potência marítima do mundo, a olhar com benevolência para as independências, portanto não seria nada fácil conter o Brasil e, por outro lado, é de algum modo... percebe-se porque é que aquilo iria acontecer, isto é, há uma expectativa de que vá acontecer. Aliás, uma expectativa dos dois lados, dirias tu? Sim, ou seja, tanto do lado do Brasil como do lado de Portugal. É o grupo social que é o equivalente aos crioulos no Brasil, portanto que são os colonos portugueses nascidos no Brasil, digamos assim, dá sinais já desde o fim do século XVIII de que também estavam suscetíveis às aspirações, às ideias e até às formas de sociabilidade. A maçonaria, por exemplo, tinha entrado também no Brasil, também tinha entrado em Portugal, mas tinha entrado no Brasil, tinha sido adotada pelas elites brasileiras e era também uma forma de organização que, de alguma forma, estava por trás destes movimentos independentistas. Agora, portanto, isto é uma causa muito geral, quer dizer, digamos que é o ar do tempo que eu estou a descrever. Exatamente. Não estou a descrever exatamente, é o mecanismo da separação, o mecanismo das independências, porque até 1820 este ambiente geral tinha produzido no Brasil apenas 2 ou 3 focos de independentismo que tinham sido facilmente dominados e muito localizados. Certo. Portanto, não se tinha tornado um movimento generalizado entre as elites brasileiras. E o que tu estás a insinuar é que a mecânica da independência do Brasil foi muito diferente da mecânica das outras independências da América. Há uma singularidade no caso brasileiro. Digamos que há uma coisa em comum que é o impacto da ocupação francesa da Península Ibérica em 1808. Agora, o impacto é diferente no caso das colónias espanholas e no caso das colónias portuguesas. No caso das colónias espanholas, o que aconteceu é que a família real espanhola é aprisionada por Napoleão Bonaparte, levada para a França e, portanto, uma grande parte do movimento das independências na América Espanhola são organismos constituídos localmente a reivindicar uma autoridade que deixou de existir em Espanha. Isto é, o rei já não há rei em Espanha e, portanto, eles assumem o poder nas Américas em nome do rei. Alguns deles até em nome do rei, um rei que já não está disponível. Na América Portuguesa, aquilo que vai ser o Brasil é uma coisa completamente diferente. A família real escapa a Napoleão, quando Portugal é ocupado pelos franceses em 1807 e estabelece no Brasil em 1808. Certo, mas estamos também em 1822, portanto já tinha passado uma dúzia de anos sobre Napoleão. É fundamental o que acontece em 1808, porque aquilo que acontece em 1808 é que a família real, a corte, isto é, todos aqueles... individualidades, nobreza, clero que vive com o rei ou que acompanha o rei ou que serve o rei, o governo e vários importantes órgãos do Estado, como tribunais, passam para o Brasil, estabelecem-se no Brasil, no Rio de Janeiro. Portanto, o Rio de Janeiro passa a ser, de facto, a partir de 1808, a capital da monarquia portuguesa. É onde está o rei, é onde está o governo. E foi capital da monarquia portuguesa durante 13 anos, até 1821, que é a data em que o rei regressa a Portugal. Ora, isso tem 2 efeitos. Primeiro, o Brasil deixa de ser uma colónia. Quer dizer, em 1822, o Brasil já não é uma colónia. Passa a ser um reino autónomo, aliás, com quase todas as instituições de um Estado independente. Tem governo, tem tribunais, tem imprensa, enfim, tem essas coisas todas. Tem relações diretas com as outras potências estrangeiras.
portanto já não passa por Lisboa. Certo. Por exemplo, as relações comerciais, tem relações comerciais a partir de 1808, o seu comércio faz-se diretamente, já não passa por Lisboa como tinha acontecido até então. Isso era a situação por obrigação. Nós já falámos disso aqui também. Isso era a situação de uma colónia, era que não podia exportar diretamente. E quase do regime colonial português era que uma colónia não tinha relações comerciais diretas com o estrangeiro. Fazia-o através da metrópole. Sim. A partir de 1808, uma vez que Portugal tinha sido ocupado pelos franceses, a primeira coisa que o governo do príncipe Dom João faz quando chega ao Brasil é abrir os portos brasileiros às relações com as potências amigas, sobretudo com Só para as pessoas perceberem, se em Londres alguém quisesse uma madeira tropical do Rio de Janeiro, comprava em Lisboa ou comprava no Rio de Janeiro, mas tinha de vir por Lisboa. Quer dizer, tinha de vir por Lisboa. Portanto, a partir de 1808, exatamente. compra no Rio de Janeiro. Quer dizer, vai direto, manda o barco para o Rio de Janeiro e traz. Já não passa por Lisboa. Aliás, quando chegamos a 1822, a monarquia portuguesa já não é como tinha sido durante séculos o Reino de Portugal e dos Algarves, é o Reino Unido de Portugal, do Brasil e dos Algarves, porque o Brasil já não é uma colónia, é um reino também. Sim. É um reino como Portugal. Está em pé de igualdade com Portugal. É um reino. Isso ainda antes da independência, não é? Antes da independência, a partir de 1815, 1816. Aliás, é quando Dom João VI sucede à mãe Dona Maria I como rei de Portugal que acontece esta elevação do Brasil a reino. Portanto, o que nós podemos dizer é quase, se pensarmos em termos coloniais, é quase como se tivesse, a partir de 1808, há um processo de descolonização do Brasil. Então, o Brasil, quando chega a 1822, não é uma colónia, é um reino, tem o seu governo, os seus tribunais, funciona autonomamente, não depende quer dizer, já não depende para aquele funcionamento, digamos, regular, já não depende de Lisboa. Pelo contrário, e esse é o segundo efeito dessa deslocação da corte e do governo para o Brasil, Portugal é que depende do Rio de Janeiro. Portugal começa a ser visto já não como uma metrópole, o rei não está lá, o governo não está lá, mas como para alguns, uma parte subordinada da monarquia que alguns equiparam uma colónia. Isto é, na prática é uma colónia do Brasil. Em Lisboa há um governo de uma regência que espera por ordens do Rio de Janeiro, que tem de esperar por decisões do governo do Rio de Janeiro para sancionar aquilo que se decide em Portugal. Portanto, e há a ideia de que o governo do Rio de Janeiro, o governo da monarquia não está apenas no Rio de Janeiro, mas dá prioridade aos interesses do Brasil. Certo. Isto é, o Brasil é o que portanto, interessa. Gente em Portugal não estava a gostar. Porquê é que se explica a demora, não é? Tendo em conta que Napoleão já se tinha ido embora há tantos anos, da permanência da corte no Brasil? É muito simples. Quer dizer, o rei e a corte convenceram-se, isto até era uma ideia que já existia antes de 1808, que é na América que a monarquia portuguesa pode ser uma grande potência. Na Europa, no pequeno reino de Portugal, a monarquia portuguesa terá sempre sujeita a potências maiores. E isso tinha-se visto em 1807, quando foi invadida e depois, para ser libertada, teve de depender de apoio inglês. Portanto, Portugal, a monarquia portuguesa, e estamos a falar da monarquia portuguesa porque é assim que eles pensam, não pensam em termos de territórios, pensam em termos de uma monarquia transatlântica, que inclui Portugal, o europeu e o Brasil. Enquanto estiver na Europa, há de ser sempre uma potência subordinada às outras potências. E, pelo contrário, no Brasil há a possibilidade de poder desenvolver-se até ser uma grande monarquia independente das outras potências europeias. E, portanto, eles estão fascinados por essa possibilidade. Estão fascinados por uma outra possibilidade, que é a desagregação do Império Espanhol na América, abriu espaço para um novo processo de expansão do Brasil. Já falámos aqui da conquista do Uruguai, de Montevideo, em 1816-17, aquilo que tinha sido a colónia do Sacramento no século XVIII, é recuperada em 1816-17 pelo governo do Rio de Janeiro, aproveitando precisamente a desagregação do Império Espanhol na América. E havia outras possibilidades, isto é, de aumentar o Brasil, isto é, tornar o Brasil ainda maior. Portanto, há esse grande fascínio com os recursos do Brasil, as possibilidades do Brasil. O que é que isso faz? Faz com que Portugal comece a ser usado como uma espécie de armazém do reino
Reino do Brasil. É onde vão buscar soldados, isto é... É o entreposto europeu. Expedições militares constantes são enviadas de Portugal para o Brasil para sustentar, por exemplo, a guerra no Uruguai, a conquista do Uruguai em 1817 é feita por tropas portuguesas enviadas de Portugal, veteranos das guerras napoleónicas, que são enviados para o Brasil e conquistam o Uruguai, e também remessas de dinheiro, isto é, Portugal tem de enviar dinheiro para o Brasil. Portanto, é tipicamente uma situação colonial, isto é, de um território que está a ser explorado por uma monarquia que tem a sua sede no Brasil. E isto é muito ressentido na época. Fala-se abertamente, aliás, quase logo desde 1808, da redução de Portugal a uma colónia, da posição subordinada em que os portugueses europeus passaram a estar, da maneira como ao governo do Rio de Janeiro só lhe interessa o Brasil e só olha para os interesses brasileiros e a possibilidade de expandir o Brasil, da maneira como está a usar Portugal para ir buscar homens, para ir buscar recursos financeiros para levar para o Brasil e sustentar as guerras brasileiras, e, portanto, os portugueses em 1820 sentem essa transição de metrópole a colónia e serem colonos do Brasil. E em 1820, isso é o que é importante, não havia sinais absolutamente nenhuns de que isto ia mudar. Isto é, o rei não estava mesmo por aquelas não razões. Queriam regressar à Europa. Por aquelas razões que disse, o rei não estava com sinais nenhuns de regressar, de tal maneira que é necessário uma revolta do exército em Portugal. A chamada, aquilo que nós depois conhecemos como a Revolução Liberal, de 24 de agosto de 1820 no Porto, e depois também a revolta das tropas portuguesas no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, em fevereiro de 1821. Porque as tropas portuguesas iam para o Brasil, requisitadas pelo governo do Rio de Janeiro, mas ninguém ia com vontade de ir para o Brasil, porque sabia-se que quem ia para o Brasil não regressava. Quer dizer, a maior parte ficava lá em campanhas sucessivas, acabava por morrer de doenças lá, e, portanto, ir para o Brasil era uma coisa horrível, quer dizer, para os soldados portugueses receberem ordem de marcha para embarcar para o Brasil, fazerem aquela viagem de meses, para serem desembarcados lá, uma parte morria logo de doenças, outra parte depois ficava lá e adoecendo, e sobretudo nunca mais havia sinais de regressar a Portugal. Portanto, as tropas portuguesas que estavam no Brasil, e a maior parte do exército profissional que estava no Brasil era de tropas de Portugal, eram tropas portuguesas, porque eram aquelas que tinham sido, digamos, formadas nas guerras na Europa, e, portanto, eram aquelas que estavam mais preparadas para fazer um tipo de guerra profissional. Essas tropas tinham, enfim, a grande aspiração delas a poder regressar a Portugal. E em 1820-21, quando souberam da revolta em Portugal, uma parte tentou imediatamente evitar que o Brasil se separasse de Portugal e, portanto, revoltaram-se para obrigar o rei a reconhecer o governo e sobretudo a Constituição que viesse a ser votada pelas Cortes Constituintes em Lisboa. E isso também é um dos fatores que obriga o rei em 1821 a voltar para Lisboa, isto é, a revolta das tropas portuguesas no Brasil. O rei chega a Lisboa em julho de 1821. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que temos de analisar aquilo que chamamos a independência brasileira de dois pontos de vista. Um é o da autonomia e do processo de independência do Brasil, e outro é o da autonomia e também da independência de Portugal em relação ao Brasil. Isto é, são dois territórios que estão a tornar independentes um do outro e que estão a lutar para se tornarem independentes um do outro. Nenhum quer ficar submetido aos outros. E, portanto, não se compreende este processo sem atender também esta vontade de independência que também há em Portugal. Agora, se nós colocarmos a questão do ponto de vista das autonomias, isto é, a autonomia do Brasil e a autonomia de Portugal, a questão é perceber quando é que estas duas autonomias se tornaram incompatíveis, isto é, porque é que os dois reinos não podiam ser autónomos dentro da mesma monarquia. A partir de 1820 é isso que se nota, isto é, dentro da mesma monarquia não é possível os dois serem autónomos. Não é? Há uma incompatibilidade das autonomias. Bem, a explicação habitual, é aquela explicação que nós encontramos mais
é uma explicação que culpa as cortes constituintes eleitas em Portugal por essa incompatibilidade. Isto é, as cortes constituintes, que são eleitas em Portugal em dezembro de 1820, são eleitas para fazer uma Constituição, mas ao mesmo tempo assumem a soberania, que é o poder supremo de fazer leis, quer dizer, é a soberania, e portanto acabam também por... o governo acaba também por depender das cortes constituintes. Isto é, não estão só a fazer a Constituição, mas na prática também a determinar quem é que é ministro e quem é que não é ministro. Portanto, a fazer política. Que é a transição da monarquia absoluta para uma monarquia liberal, não é? Sim, mas aqui, enfim, a ideia era que o governo continuaria a pertencer ao rei, mas de facto o rei nomeia aos ministros, mas acaba por... o governo depende das cortes constituintes. Ora bem, aquilo que geralmente se diz é que estas cortes constituintes começam a tratar mal o Brasil, isto é, tentar reduzir o Brasil àquilo que o Brasil tinha sido antes de 1808, a tal colónia. Por exemplo, extinguindo órgãos do Estado que entretanto tinham sido constituídos no Brasil, como tribunais, dizendo, não, o Supremo Tribunal só há um em Lisboa, não há outro no Rio de Janeiro. É verdade que as cortes começam a fazer isso, e começam a fazer isso um bocadinho à revelia do Brasil, porque estas cortes é uma Assembleia que tem 181 deputados, dos quais 100 eram eleitos em Portugal, 72 no Brasil e 9 nas outras possessões ultramarinas portuguesas. Portanto, os deputados correspondiam mais ou menos às populações que representavam. Portanto, havia uma certa proporcionalidade nos 100 deputados de Portugal. Mas a nível de portugueses ou de toda a população? Não, de toda a população. 100 deputados de Portugal, havia mais população na altura em Portugal do que no Brasil, sim. Do que no Brasil e do que nas colónias. Exatamente, a gente já falará disso. Portugal tinha mais população que o Brasil, quer dizer, atenção, nesta altura. Portanto, não é o Brasil de hoje, isto é outra questão. Depois, às vezes, as pessoas não percebem, imaginam contando que é o com Brasil. As pessoas lá, toda a gente. Contando com toda a gente. Índios na Amazónia. Portanto, estes 181 deputados, de alguma maneira, representam proporcionalmente as várias populações da monarquia portuguesa. O que aconteceu é que a Assembleia em Portugal começou a funcionar logo em janeiro de 1821, mesmo antes de serem eleitos e de chegarem os deputados brasileiros. Aliás, até ao fim do processo constituinte, em 1822, nunca todos os deputados brasileiros chegaram a Portugal, chegaram a Lisboa. Portanto, começou a decidir o destino da monarquia sem esperar pelos deputados do Brasil. Portanto, os 100 deputados portugueses eleitos em Portugal começaram imediatamente a definir a Constituição, etc. E depois os brasileiros nunca foram os 72, porque foram sempre muito menos, porque o processo de eleição no Brasil era moroso e durou 1821 o ano todo, e portanto em 1822, quando se deu a separação, ainda nem todos os deputados brasileiros tinham chegado a Lisboa. Portanto, a explicação que se dá é, de repente, estes deputados portugueses eleitos em Portugal em 1800 reunidos a partir de janeiro de 1821, começaram a decidir o destino da monarquia sem ouvir os deputados brasileiros e sem atender aos interesses do Brasil. A questão coloca-se como se as cortes constituintes tivessem, as cortes constituintes portuguesas de 1821, tivessem uma má vontade em relação ao Brasil, isto é, em relação à autonomia brasileira, e quisessem reduzir o Brasil a uma posição subordinada. De alguma maneira, o resultado do que eles estavam a fazer era esse, isto é, reduzir o Brasil a uma posição subordinada em relação a Lisboa. Mas o objetivo não era exatamente o Brasil, isto é, aquilo que eles estavam a tentar atacar não era o Brasil. Portanto, o problema para eles não era o problema da autonomia do Brasil, era uma outra coisa. Era aquilo que a autonomia do Brasil representava de ameaça para o tipo de Estado que as cortes constituintes estavam a tentar construir. E esse tipo de Estado era um Estado onde o governo, embora fosse um governo em nome do rei, dependia de um Parlamento, e dependia desse Parlamento que tinha sido eleito e estava em Lisboa, tinha a sua sede em Lisboa. Ora, se as cortes aceitassem a ideia de uma autonomia do Brasil, isto é, de um outro governo no Brasil, isso destruiria este tipo de Estado que eles estavam a tentar construir em Lisboa, isto é, este Estado que dependia do Parlamento
eleito e que funcionava em Lisboa com deputados do Brasil, mas que funcionava em Lisboa. Portanto, eles não queriam aceitar que o Brasil tivesse um outro governo alternativo. E em 1821 e 1822 a questão tornou-se até mais concreta. Era uma prova de força entre as Cortes Constituintes em Lisboa e o príncipe real Dom Pedro, que estava no Rio de Janeiro. E porquê? Porque o rei Dom João VI tinha voltado a Portugal, tinha submetido às Cortes Constituintes, tinha aceito o poder das Cortes, mas tinha deixado no Brasil o príncipe real, Dom Pedro, então, que se tinha tornado como regente do Brasil, isto é, governador do Brasil no Rio de Janeiro. E o príncipe real, o que ele vai fazer no Brasil é começar a defender a autonomia do Brasil como uma maneira de defender o seu próprio poder, a autonomia do seu governo. Portanto, as Cortes Constituintes em 1821-22, o conflito das Cortes Constituintes é com este novo poder, um outro poder real, que é um poder de uma figura real, que é o do príncipe no Brasil. É esse poder que eles estão a tentar diminuir e fazem-no de várias maneiras. Fazem-no diretamente, dando ordens ao príncipe real para regressar à Europa e até dizendo-lhe que vai fazer uma viagem para as outras monarquias europeias, para se ilustrar, como eles dizem, para viajar um bocado. E outra coisa que fazem é começar contra o poder do príncipe real, a dar autonomia, isto é uma coisa curiosa, a dar autonomia às províncias brasileiras, isto é, não ao Brasil, mas às províncias brasileiras, iniciando um processo de eleição de juntas de governo nas várias províncias brasileiras. São juntas de governo eleitas localmente, que ficam, cada uma delas, em relação direta com as cortes em Lisboa. Isto é, aquilo que eles estão a diminuir é a autonomia do corpo, do Brasil como um corpo político unificado, e a favorecer a autonomia de cada uma das províncias brasileiras. Quer dizer, cada uma das províncias brasileiras terá, isto é o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, terá juntas de governo, ao lado das quais há um governador militar nomeado pelo governo em Lisboa. Portanto, eles na prática Mas essa divisão administrativa tinha sido aquela que tinha provocado o estilhaçamento das colónias espanholas na América. Sim, mas isso para Lisboa não era um problema. Neste caso, eles estão a tentar criar, desmultiplicar governos no Brasil, governos autónomos no Brasil, esperando que cada um deles esteja dependente do governo em Lisboa. Isto é, que todos eles tenham relações com o governo, preferenciais com o governo em Lisboa. E claro, as cortes em Lisboa confiam nos ciúmes que há entre as províncias brasileiras, que nenhuma delas queria ficar dependente das outras, preferem ficar dependentes, iriam preferir ficar dependentes do governo em Lisboa. Portanto, as cortes constituintes estão a fazer isto de uma certa maneira, portanto, estão a diminuir o Brasil como reino, mas que é com o objetivo de atacar esse poder que estava a emergir, que é o poder do príncipe real como regente do Brasil. Portanto, mais que de destruir a independência do Brasil, as cortes querem, parece-me, destruir a ameaça de um poder alternativo no Brasil. Isto é, um poder alternativo que pusesse em causa as cortes de Lisboa como o órgão diretivo da monarquia portuguesa, como elas... E é esse o conflito em 1821-22, é esse o conflito que dá origem ao FICO em 1821, isto é, a recusa do príncipe real em regressar à Europa, e depois, em setembro de 1822, a sua decisão de se separar das cortes constituintes, isto é, deixar de reconhecer as cortes constituintes em Portugal. Portanto, reparem nisto, as cortes estão a destruir um governo centralizado no Brasil, mas a desmultiplicar os governos no Brasil, isto é, estas juntas de governo nas várias províncias. Mas em Lisboa não se admitia que essa atitude poderia provocar precisamente a independência do Brasil? Curiosamente não, e nós temos até
manifestações de deputados muito influentes, como é o caso do Manuel Fernandes Tomás, que era talvez o mais importante deputado nas Cortes de Lisboa em 1821-22, e percebe-se duas coisas no Manuel Fernandes Tomás. A primeira, e talvez é a mais importante, é que ele admitia perder o Brasil. Isto é, para ele era menos importante perder o Brasil do que as Cortes em Lisboa perderem o poder que tinham conseguido dentro da monarquia. Isto é, o fundamental para ele é conservar aquele poder que as Cortes têm. E se o custo disso fosse a separação do Brasil, como ele disse num discurso famoso, adeus, senhor Brasil, passe por lá muito bem. Ele diz, esta é a Constituição, se os brasileiros não querem, adeus, senhor Brasil, passe por lá muito bem. A segunda coisa é que ele não disse isso totalmente convicto que iria perder o Brasil. Isto é, eu acho que Manuel Fernandes Tomás provavelmente pensava que havia um risco, mas que esse risco não era muito grande. E esse risco não é muito grande porquê? Por duas razões. Isto é, vistos por um contemporâneo, por alguém em 1822, como é que um deputado português, informado, como era o Manuel Fernandes Tomás, via a situação. A primeira razão por a qual o Manuel Fernandes Tomás não temia, digamos, ou não temia tanto assim a separação do Brasil, é que o Brasil não era, visto Lisboa, não era aquele um território homogéneo e unificado. Isto é, o Brasil era, como alguém o descreveu, uma espécie de arquipélago em terra. Isto é, feito de várias ilhas de povoamento que, em vez de estarem no mar, estavam em terra. Isto é, núcleos de povoamento europeu separados por longas distâncias entre si. E com economias, com tradições muito diferentes entre si. Portanto, havia uma grande separação, logo para começar, entre o Norte e o Sul, as províncias do Norte, como a Bahia, Pernambuco, Maranhão, o Grão-Pará. Aliás, Maranhão e o Grão-Pará até formavam uma entidade separada do vice-reinado do Brasil, era um governo separado. Portanto, o Brasil não estava unificado, quer dizer, não era E depois as províncias do Sul, como o Rio de Janeiro, Minas Gerais, ou São Paulo. Isto quer dizer, como estas províncias tinham razões de queixa umas das outras, tinham grandes diferenças do tipo de economia que tinham, os seus interesses, etc. Era possível, do ponto de vista português, pensar que primeiro, que dificilmente essas províncias se entenderiam todas entre si para fazerem uma independência, tornarem independente um Brasil unificado. E, em segundo lugar, que se houvesse movimentos independentistas no Brasil, seriam sempre movimentos independentistas localizados que não teriam um apoio geral. E que, portanto, Lisboa teria sempre províncias do seu lado no Brasil, de maneira a constituir uma base de poder que, no caso de haver uma província revoltada, permitisse, a partir das outras províncias fiéis, dominar essa província revoltada. Portanto, alguém como Manuel Fernandes Tomás olhava para o Brasil e via ali uma pluralidade que jogava a favor de Portugal. Isto é, a ideia de que, bem, se o Rio de Janeiro se revolta, a Bahia fica do nosso lado, a Bahia, Pernambuco ficam do nosso lado. Porquê? Em grande medida porque não vão querer ficar sujeitos ao Rio de Janeiro, num Brasil unificado. E no início essas contas até bateram certo, Sim, não? Bateram certo. Em 1822, o príncipe real Dom Pedro dá o seu grito do Ipiranga, o Rio de Janeiro, São Paulo aderem, e o Norte não adere. Quer dizer, a Bahia, por exemplo, vai ficar ao lado de Portugal até ao verão de 1823. É só no verão de 1823, depois de várias batalhas, é que as tropas portuguesas saem de Salvador. Portanto, o Norte ficou durante vários meses do lado de Portugal, tal como os portugueses esperavam. Isto é, tinham esperado que essa parte do território da América Portuguesa se mantivesse fiel a Portugal. Em segundo lugar, se o território não era uniforme, portanto, se o território não era, digamos, não constituía um todo homogéneo, uniformizado, a população também não. A população do Brasil também não. Bem, em primeiro lugar, como dissemos há bocado, o Brasil de 1822 não é o Brasil de hoje com 215 milhões de habitantes. Estimava-se que tivesse uma população mais ou menos equivalente à portuguesa, 4 milhões, entre 4 a 5 milhões de habitantes. E esta isto é uma estimativa que já incluía as populações nativas,
portanto aquilo que se chamava os índios, muitos dos quais não estavam propriamente integrados enfim, nos núcleos de povoamento europeus. E, portanto, digamos que a população até era menor do que a de Portugal. E depois, mesmo na população que está integrada, portanto, nesses núcleos de povoamento, cidades e vilas e outras, enfim, zonas de plantações, uma grande parte dessa população são de escravos oriundos da África. E, portanto, uma população subordinada. A população livre e branca, portanto, de origem europeia, isto é, portuguesa, neste princípio do século XIX, era talvez cerca de um quarto da população do Brasil. Portanto, abaixo de 2 milhões de pessoas. Portanto. Sim, menos do que isso, 1 milhão e tal. Portanto, a população escrava de origem africana era enorme. Era uma população muito grande. Porquê? Porque a economia do açúcar e do algodão no norte e depois do café no sul dependia de mão de obra escrava importada e, portanto, havia um intenso tráfico de escravos da África para o Brasil. Portanto, a população escrava aumentava, também proliferava. Ora bem, toda a gente sabia o que era o perigo de uma revolução numa sociedade com uma maioria de escravos. Isto é uma revolução política, uma mudança de instituições, quando uma grande parte da população era escrava. Por causa do Haiti, não é? Essa população escrava iria, talvez, receber essa alteração de instituições como um sinal de que também se podia revoltar e pôr em causa o seu estatuto de subordinada e a sua falta de, enfim, e a sua falta de direitos. E havia um precedente para isso, que era o Haiti. Exatamente. O Haiti, que é a colónia francesa, na altura, no fim do século XVIII, é a colónia francesa de São Domingos, nas Caraíbas, portanto é uma parte da ilha de Hispaniola, enfim, corresponde ao atual Haiti. Portanto, em 1789 há a Revolução em França, e a notícia dessa revolução chega ao Haiti e dá origem a um processo. Primeiro são os colonos e depois são os escravos que se revoltam. Os escravos acabam por massacrar a população branca, que não era muito, era minoritária, era pequena, mas massacrar a população, que era sobretudo feitores, proprietários, etc., e comerciantes, massacrar essa população e declarar uma república e depois também um império, enfim, várias formas de Estado independente dirigido pelos antigos escravos. Portanto, havia esta ideia de que uma revolução num Estado ou num território com uma grande população escrava podia dar origem a esta quebra da ordem social, digamos assim, e fazer os escravos também revoltarem-se. Isso também dava, portanto, às cortes de Lisboa a ideia de que as elites brasileiras, que eram aquelas que podiam dirigir um processo de separação e de independência, pensariam 2 vezes antes de entrarem num processo que poderia ser um processo revolucionário de separação e correrem o risco de repente estarem perante uma revolta de escravos que iria colocar em causa o seu estatuto, o seu poder e o seu domínio que tinham dentro do quadro do Império Luso-Brasileiro. O que é que acontece aqui que, digamos, que as Cortes Constituintes talvez, não vou dizer subestimaram, mas, enfim, que perturbou estes cálculos? Bem, é precisamente o Príncipe Real. O Príncipe Real faz uma enorme diferença. Faz uma enorme diferença de 2 maneiras. Primeiro, o Príncipe Real atua como um polo de unificação para as várias províncias brasileiras. Isto é, de repente, as várias províncias já não estão a reconhecer o poder das elites de uma delas, mas a reconhecer, ao separarem-se de Portugal, o poder do Príncipe Real, a autoridade do Príncipe Real. Portanto, é o Príncipe Real e não é propriamente o Rio de Janeiro que está a tornar-se independente, é Dom Pedro, enfim, depois aclamado imperador do Brasil, que dirige a independência. Portanto, não é bem para Pernambuco sujeitar-se ao Rio de Janeiro, é reconhecer o Príncipe Real. Não estamos a falar de uma república, não é, neste caso? Não estamos a falar de um império, de uma monarquia. E depois o facto do Príncipe Real estar à frente da separação e desta ter tomado a forma de uma monarquia, o império, também dá sinal de que esta é uma separação que não é uma revolução. Isto não é uma revolução. Isto é, iria manter a ordem e a hierarquia tradicional apenas separados de Portugal.
Aliás, o príncipe real, curiosamente, o Dom Pedro, durante este processo, vai constantemente acusar as cortes constituídas em Lisboa de serem revolucionárias e, portanto... Também tinha bons argumentos. Tinha razão. Portanto, o processo da independência brasileira é quase uma contra-revolução, isto é, a resistência às cortes revolucionários de Lisboa, que estão a alterar completamente aquilo que era o Reino Unido de Portugal e do Brasil, tal como ele existia em 1820. E, portanto, digamos que Dom Pedro está a defender a tradição da autonomia brasileira criada entre 1808 e 1822. O papel do Príncipe Real, tem consequências a vários níveis contra Portugal, e aquela pergunta que fizeste, então porque é que Portugal não reagiu? Não lutou mais. Lutou mais. Lutou, mas a luta é perturbada pela presença do Príncipe Real. De facto, isto é pela intervenção do Príncipe Real. E, sobretudo, a luta no sentido de um projeto de reconquista militar do Brasil. Isto é altamente perturbado pelo Príncipe Real. Primeiro porque o Príncipe Real, durante o ano de 1821, portanto, ainda antes da separação, o Príncipe Real consegue que as tropas portuguesas saiam do Rio de Janeiro. Isto é, o sul do Brasil, tirando o caso de Montevideo, do Uruguai, mas o sul do Brasil já não tem tropas portuguesas em 1822 porque o Príncipe Real mandou-as regressar, usando a sua autoridade como governador do Brasil e como autoridade do Brasil, mandou-as regressar a Lisboa, a Portugal. Tirou-as do Rio de Janeiro. As tropas também não se chatearam com isso. As tropas foram-se embora, mas de repente as cortes de Lisboa não tinham um exército no sul para, digamos, impedir a constituição de um movimento grande de independência quando o Príncipe Real entendeu que isso devia acontecer. Havia apenas presença militar portuguesa no norte, na Bahia, portanto em Salvador, e no Uruguai, na zona do atual Uruguai, na altura era uma província do Brasil. Por outro lado, o facto de ser o Príncipe Real o protagonista da independência complicou também o trabalho da diplomacia portuguesa, porque a diplomacia portuguesa obviamente tenta, a partir logo de 22, 23, isolar o Brasil, isto é, dizer às outras potências europeias, atenção, isto é uns rebeldes, revoltaram-se, o governo legítimo está em Lisboa e, portanto, são uns aventureiros que se revoltaram aqui no Brasil e que contestam a autoridade legítima do rei Dom João VI. Ora bem, todos os outros governos europeus geralmente fizeram a observação, mas quem está à frente daquilo é o Príncipe Real, quer dizer, é o filho de Dom João VI. É o sobrinho do rei de Espanha, é o genro do imperador da Áustria, portanto não é um aventureiro qualquer, quer dizer, é uma figura real, é uma figura dinástica importante, e isso de facto perturbou e, por exemplo, facilitou imenso o trabalho aos ingleses, que foram eles alguns que estavam muito interessados na separação entre Portugal e o Brasil, não por causa de Portugal exatamente, mas era pela possibilidade de, através de Portugal, outras potências europeias influírem no Brasil. Não quero estar aqui a complicar a história, mas em 1823 a Espanha é ocupada outra vez pela França. E há a possibilidade de a França aumentar também a sua influência em Portugal. E isso leva a Inglaterra a, por um lado, estar interessado em reconhecer a independência das colónias espanholas, por outro lado, em acelerar o processo de separação entre Portugal e o Brasil para impedir a França de ter influência nas Américas. E não era uma paranoia inglesa, isto é, os franceses queriam mesmo ter influência nas Américas através de Portugal e da Espanha, isto é, reatando as relações que havia entre as monarquias ibéricas e os territórios sublevados na América como uma forma deles terem influência. Portanto, os ingleses, em rivalidade diplomática e comercial e política com os franceses, passam a estar interessados em separar as Américas da Península Ibérica. Bom, mas mesmo para os portugueses, ter o filho do rei como imperador do Brasil também não é fácil, não é? Não, porque é uma autoridade, isto é, o Príncipe Real é uma autoridade. Além disso, o Príncipe Real, atenção, o Príncipe Real reclama que o rei está refém das cortes em Lisboa. Portanto, Dom João VI não está livre. E, portanto, na prática, o Príncipe Real aparece como a única figura real livre na monarquia portuguesa. Portanto, é como se ele tivesse todo o poder real, E aquilo que ele faz, enfim, com esse poder real, é separar o Brasil de Portugal, mas de alguma maneira é como se, em 1822, o Brasil se tornasse
digamos que a única parte legítima da monarquia portuguesa, certo, onde o rei tem liberdade, enfim, um membro da família real tem liberdade para exercer certo, o poder que compete aos reis de Portugal, uma vez que Dom João VI estaria prisioneiro das cortes e, portanto, não estaria livre em Lisboa, certo, estaria sob a influência. Sendo que, ao mesmo tempo, cortes. nós estamos a falar nas cortes, mas Portugal em si também estava em ebulição. Também está, e as coisas complicam-se ainda mais quando o regime das cortes, as cortes liberais, Sim. e a Constituição de 1822 é derrubado em Portugal em maio de 1823. Em maio de 1823 há uma revolta militar chefiada pelo infante Dom Miguel e as cortes são fechadas, a Constituição é abolida e Dom João VI é restaurado nos poderes que tinha antes de 1820. Isto é, como rei absoluto para facilitar. E o que é que isto faz? Isto faz com que o novo governo em Lisboa, o governo de Dom João VI, passe a encarar o problema do Brasil de uma maneira completamente diferente. Porque o raciocínio é este. Bem, então, mas porquê é que o Príncipe Real efetuou a separação do Brasil? Ele efetuou a separação do Brasil em reação contra as Cortes de Lisboa, contra a Assembleia de Deputados que funcionava em Lisboa e contra a sua Constituição de 1822. Ora bem, isso tudo acabou. Certo. Portanto, não há razões para a separação. E é isso que o novo governo em Lisboa faz. Manda imediatamente uma delegação ao Brasil e dizer está tudo resolvido. Portanto, o Dom João VI, o seu pai, voltou a ser o rei em Portugal, portanto, pode reconhecer o rei em Portugal e até continuará como regente no Brasil. Portanto, os problemas estão completamente todos resolvidos. Mas já era tarde demais. Já era tarde demais, isto é, Dom Pedro está à frente de um movimento que iniciou, um movimento de separação e de independência, que entretanto começou a desenvolver uma identidade brasileira, isto é, dizer que os brasileiros são aqueles que eram nascidos no Brasil ou aqueles que tivessem optado de uma maneira veemente pela nacionalidade brasileira e, portanto, há já uma... Entre a nova classe política da independência há gente muito determinada a não voltar a constituir uma comunidade política com o Reino de Portugal. Isto é, a querer mesmo uma separação. E Dom Pedro, poder, e Dom Pedro percebe também que o seu próprio poder no Brasil está em função dele acompanhar ou não se destacar deste movimento e, portanto, recusa imediatamente quaisquer contactos. Mas, mesmo assim, o governo em Lisboa insiste, quer dizer, em tentar estabelecer esse contacto. O que quer dizer o seguinte: a partir de 1823, o novo governo em Lisboa deixa de, em relação ao Brasil, seguir a opção militar que estava a ser seguida antes e passar a seguir uma opção diplomática, política. Isto é, uma tentativas de negociação em que depois a Inglaterra se coloca no meio e começa a intermediar entre Portugal e o Brasil. Portanto, e as tropas da Bahia? Ainda houve algumas batalhas? As tropas da Bahia, portanto, as tropas que estão na Bahia, que ainda é um corpo grande, com uns milhares de homens, com uma armada também, muitos navios, estão em Salvador. A verdade é que os independentistas conseguem revoltar aquilo que se chama o recôncavo da Bahia, portanto, o sertão, o interior da Bahia, portanto, digamos que as tropas portuguesas acabam por ficar no litoral, confinadas no litoral, as suas tentativas de sair de sair deste cerco não têm grande resultado e a partir de determinada altura creio que há a ideia mesmo, bem, isto tem de se resolver é por via diplomática e, portanto, vamos desistir desta tentativa militar, porque, reparem, é uma tentativa que é feita num território relativo distante, a uns meses de viagem, por um Estado, que é o Estado português em 1823, mais ou menos arruinado, quer dizer, não tem dinheiro. Aliás, o Brasil também estava arruinado. Isto é uma disputa entre dois Estados falidos. Isto tem dois reinos falidos, não tem dinheiro nenhum, quer dizer, uma coisa mais ou menos miserável, quer dizer, de um lado e do outro. Sempre poupa na mortandade, não é? Sim, falta dinheiro, há umas centenas de mortos, enfim, ainda se combate, portanto não foi uma coisa amigável, nem cordial, ainda houve combates, execuções e umas barbaridades feitas de um lado praticadas por um lado e pelo outro. No caso do Brasil há uma certa campanha anti-portuguesa, isto é, contra comerciantes portugueses, contra imigrantes portugueses, bastante feia, quer dizer, muito
com uma dimensão xenófoba desagradável. Portanto, aquilo não é totalmente bonito, mas não é uma guerra como a Guerra da Independência Americana no século XVIII, com campanhas e grandes exércitos. Não, a partir de julho de 1823, os comandantes militares portugueses põem as tropas todas nos navios e vêm tudo para Portugal. Aliás, até há alguns navios brasileiros que vêm em perseguição, alguns quase chegam ali por volta dos Açores, quer dizer, em perseguição para continuar a guerra, e até com a ideia de que podem atacar Lisboa e coisas assim. Quer dizer, enfim, há uns do lado brasileiro. Do lado brasileiro. Mas, portanto, a luta passa a ser, sobretudo, diplomática. A Inglaterra se vê de medianeira e em 1825 o rei de Portugal reconhece o Brasil como um império independente. O que se passava é que o imperador do Brasil era o filho do rei de Portugal, e não era apenas o filho do rei de Portugal, era o príncipe real de Portugal, isto é, o herdeiro e sucessor do rei de Portugal. Portanto, a fórmula que se chegou em 1825 e que foi desejada pela diplomacia portuguesa e tolerada, pelo menos, pela diplomacia brasileira, levou a criar uma situação em que se manteve a oportunidade de uma reunificação. Isto é, um dia, quando o rei de Portugal morresse, Dom João VI morresse, o imperador do Brasil tornar-se-ia rei de Portugal e, portanto, o Portugal e o Brasil poderiam voltar a ter, pelo menos, o mesmo monarca. Pelo menos podiam voltar a ter o mesmo monarca e quase ficar numa situação como aquela em que Portugal e a Espanha estiveram entre 1580 e 1640, portanto uma monarquias com o mesmo rei, quer dizer, uma monarquia dual, que era assim que se chamava no século XVI e XVII, e portanto o Brasil e Portugal podiam vir a tornar-se uma monarquia dual no caso de o imperador do Brasil se tornar rei de Portugal e depois continuar como rei de Portugal. E a verdade é que Dom João VI morreu mesmo. Então, Dom João VI acabou por morrer em março de 1826 e Dom Pedro é aclamado rei de Portugal, em Lisboa. Dom Pedro IV. Isto é Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV. Aliás, quando ele sabe no Brasil, quando lhe chega a notícia de que o pai tinha morrido e depois que ele tinha sido aclamado rei de Portugal como Dom Pedro IV, ele é tentado a acumular o cargo de rei de Portugal com o de imperador do Brasil. Ele é tentado. Aliás, dá-lhe algum jeito. Ele está então envolvido numa nova guerra na América, uma guerra por causa do Uruguai, enfim, com a Argentina, estão a disputar o Uruguai, e provavelmente talvez lhe tivesse passado pela cabeça que podia recorrer a tropas portuguesas. Dava jeito, não é? E, portanto, não era. Acaba por ter de ceder, porque uma parte dos seus conselheiros dizem não, se o senhor se tornar rei de Portugal, enfim, se mostrar a intenção de manter-se rei de Portugal e na prática de repente o Brasil voltar a fazer parte de uma monarquia com Portugal, de uma monarquia dual, haverá uma revolta independentista contra o Império, contra o Imperador, e portanto tem de renunciar. Mas mesmo assim, ele não é capaz de renunciar completamente à coroa portuguesa. Ele abdica, mas abdica na filha, Dona Maria II, que é uma menina, uma menor. Portanto, isso aí dava-lhe logo a possibilidade de continuar como sendo tutor da filha a ter um papel em Portugal, mas faz mais, ele abdica com condições, que é uma coisa que às vezes as pessoas não reparam. Diz-se, em 1826 ele foi rei de Portugal durante uns dias quase e depois abdicou. Não, ele abdicou com condições em maio de 1826. Com condições, o que quer dizer que continua a ser rei de Portugal. A abdicação não era definitiva, portanto ele abdicou com a condição que se realizassem determinados acontecimentos, quer dizer, em Portugal, como por exemplo o casamento da filha com Dona Maria II com o seu irmão Dom Pedro e tio de Dona Maria II, o infante Dom Miguel. Portanto, há essas condições. Enquanto essas condições não tivessem realizadas, Dom Pedro continuava a ser rei de Portugal. Portanto, não é verdade que ele tivesse sido só o rei de Portugal entre abril e maio de 1826. A sua abdicação foi condicional e o Portugal continuou a ser governado em nome de Dom Pedro IV, tanto a infanta Dona Isabel Maria entre 1826 e 1828, como o infante Dom Miguel em fevereiro de 1828, foram regentes em nome de El Rei. El Rei era Dom Pedro IV. Aliás, a moeda é cunhada
a moeda que é cunhada em Portugal é cunhada com a efígie de Dom Pedro IV, rei de Portugal e dos Algarves. Portanto, ele continua a ser rei de Portugal. Os embaixadores brasileiros na Europa, curiosamente, passam a tratar às vezes de assuntos portugueses em nome do rei de Portugal, que é o imperador do Brasil, curiosamente. E, portanto, Dom Pedro só vem a abdicar definitivamente em julho de 1828. É aí que ele faz a abdicação definitiva. Enfim, entretanto, antes disso, em 1826, tinha dado a Portugal a mesma Constituição que tinha dado ao Brasil. Ele, em 1824, tinha dado uma Constituição ao Brasil e, em 1826, dá uma Constituição a Portugal, em que, basicamente, é o mesmo documento. Ele arriscou onde estava o Império do Brasil, põe Reino de Portugal. Ele, literalmente, andou a arriscar aquilo e depois adaptou a Câmara, criou uma Câmara dos Pares para Portugal, não havia no Brasil, para pôr a nobreza portuguesa, mas, basicamente, é a mesma Constituição. No Brasil, bem, o Dom Pedro, portanto, aquilo que estou a dizer é que Dom Pedro, depois de 1826 e durante vários anos, tentou ter um papel, isto é, ter um papel no governo de Portugal. Uhum. Portanto, fez aquela abdicação condicional em 1826, mas só em julho de 1828 é que fez a abdicação definitiva. Portanto, 2 anos andou ali, digamos, numa posição ambígua, em que a qualquer momento podia reclamar outra vez o trono de Portugal, isto é, toda a plenitude do seu, do seu poder real em Portugal. Para perceber isso, porque é que Dom Pedro pôde fazer isso? Eu falei daqueles que no Brasil, independentistas, se opunham a esta ligação, mas havia também uma parte que via favoravelmente essa ligação. É que o Brasil de 1822 não é também o Brasil de hoje por outra razão. É que a população europeia brasileira em 1822 é de origem portuguesa, completamente. Isto é, ainda não tinha havido as migrações de outras populações europeias, italianos, alemães, que vão diversificar, digamos, a população, as origens da população que tem ascendentes na Europa nos séculos XIX e XX. Depois passa a haver brasileiros com ascendentes italianos e alemães, mas em 1822 são todos de origem portuguesa. Portanto, todas aquelas elites brasileiras, os administradores, o clero, os grandes proprietários, os grandes comerciantes, eram quase todos descendentes de indivíduos nascidos em Portugal, ou então eles próprios nascidos em Portugal. Certo. Isto é, há muitos brasileiros independentistas, curiosamente, são portugueses no sentido que nasceram em Portugal. Só dar aqui um número, 1/3 dos ministros dos governos da independência brasileira entre 1822 e 1831, portanto, na primeira década da independência do Brasil, 1/3 dos ministros tinham nascido em Portugal. Portanto, eram portugueses, quer dizer, nascidos em Portugal, mas que tinham assumido, portanto, tinham-se identificado com o Brasil. A mesma coisa se passava com muitos dos comandantes militares, muitos oficiais portugueses, em 1822, até por uma questão de lealdade para com o príncipe real, tomaram a causa brasileira, assumiram a causa brasileira. E eram, aliás, alguns deles até heróis militares portugueses. Um deles era o general Lecor, que por acaso tem um nome francês, mas era português, nascido no Algarve, quer dizer, e toma o partido do Brasil por fidelidade ao príncipe real. Portanto, digamos que Dom Pedro no Brasil, o imperador, é visto também, e de alguma maneira há alguma relação com estes portugueses, com esta influência portuguesa no Império. E de alguma maneira é visto também por outros independentistas como representando uma espécie de uma ascendência portuguesa dentro do Império brasileiro. A ascendência destes portugueses no sentido de portugueses, isto é, europeus nascidos em Portugal. E eles, desde cedo, que essa oposição é uma oposição contra Dom Pedro, que desde cedo vai martelar na ideia de Dom Pedro, afinal, continua a ser português, ele nasceu em Portugal, os seus principais conselheiros na corte são portugueses, os seus amigos políticos são portugueses, está rodeado de portugueses. É verdade que fez a independência do Brasil, mas ele de facto pensa em Portugal e quer, enfim, arranjar uma oportunidade para ligar os dois reinos. E isto faz com que Dom Pedro
em relação a Portugal, tenha grandes aspirações, mas ao mesmo tempo se sinta um bocadinho limitado, isto é, a não querer dar pretexto aos seus opositores no Brasil, e ele tinha opositores, tinha gente que queria fazer também uma república e não um império, e portanto achava que a independência do Brasil só seria consumada quando o Brasil fosse uma república e tirasse esta dinastia portuguesa e todos os portugueses que rodeavam esta dinastia. Esta vontade de independência no Brasil, que perturbava, portanto, a possível reunificação ou uma relação privilegiada entre os dois reinos, tinha também uma contrapartida em Portugal. E essa contrapartida em Portugal não era do lado daqueles que queriam uma república, mas era daqueles que queriam uma monarquia absoluta à volta de Dom Miguel. A partir de 1826 há em Portugal quem acha que o sucessor de Dom João VI devia ser Dom Miguel, já falámos aqui disso, e uma das razões que invocam para isso é dizerem que Dom Pedro é brasileiro. Dom Pedro é brasileiro. O que é que isso quer dizer? Não quer dizer apenas que Dom Pedro, por ser brasileiro, não tem direito a ser rei de Portugal. É que, se Dom Pedro for rei de Portugal, Portugal fica sujeito ao Brasil, porque o rei continuará no Brasil. Certo. E, portanto, ficará sujeito ao Brasil, ficará sujeito à influência dos brasileiros. E, portanto, uma parte do movimento... Curiosamente, as mesmas críticas das cortes constituintes. Uma parte do movimento miguelista, a partir de 1826, tem uma dimensão, que é uma dimensão, digamos, constitucional, querer um rei independente, um rei absoluto, mas também tem esta dimensão nacionalista, isto é, de querer a independência de Portugal contra o Brasil. E em 1828, quando Dom Miguel regressa a Portugal, depois de ter estado exilado a partir de 1824, há 2 anos exilado, em 1826 regressa, em 1828, aliás, regressa a Portugal, aliás, está há 4 anos exilado, entre 1824 e 1828, regressa em 1828 a Portugal e quando é aclamado, primeiro como lugar-tenente do irmão Dom Pedro, portanto regente em nome de Dom Pedro, e depois é aclamado ele próprio rei de Portugal, e essa aclamação é vista como a independência de Portugal em relação ao Brasil. Portanto, um movimento de independência. Portanto, a história não acabou em 1822, certo. A história da independência brasileira. Portanto, houve a guerra na Bahia, depois há uns anos de diplomacia e de conflitos políticos, todos porque a reunião dos dois reinos continuou no horizonte, isto é, como uma espécie de uma possibilidade, e mesmo quando essa reunião se tornou impossível, a verdade é que ficaram 2 monarquias independentes, separadas, mas que têm a mesma dinastia, os Braganças. Os imperadores do Brasil são Braganças, os reis de Portugal são Braganças. Aliás, o imperador Dom Pedro II do Brasil é irmão da rainha Dona Maria II de Portugal, portanto, nos anos de 1840, 1850, estas 2 monarquias têm 2 irmãos à sua frente. São 2 monarquias que têm a mesma Constituição, isto é, tem a mesma Constituição, a Constituição Brasileira de 1824, a Carta Constitucional Portuguesa de 1826 são o mesmo documento, um bocadinho adaptado pelo Dom Pedro, quer dizer, mas mais ou menos o mesmo. E depois temos, portanto, além desses elementos de identificação, o reforço da corrente migratória portuguesa para o Brasil, que tinha sido muito importante no século XVIII, cerca de 600 mil portugueses tinham imigrado para o Brasil no século XVIII, bem, mas eles vão continuar a imigrar no século XIX para o Brasil independente, aliás, em números ainda maiores do que no século XVIII, que fez com que o Rio de Janeiro, no fim do século XIX, se tornasse a segunda cidade em que mais portugueses viviam depois de Lisboa, assim como Paris depois vai ser nos anos 70 e 80 do século XX, e o Brasil, através das remessas dos imigrantes portugueses, continua a ser a maior fonte de divisas que Portugal tem. Portanto, Brasil e Portugal, enfim, no século XIX não se conseguiram separar assim tanto, provavelmente, como se poderia esperar. Portanto, é uma história... A história comum não acabou em 1822. Fica a apetecer perguntar então, com origens tão profundas e tão fortes,
e tanta proximidade no século XIX, como é que depois divergiram para países que se tornaram tão diferentes muito como diferentes são no hoje. século XX, isso é outra... O resto é história. Bom, este foi bem maior do que é habitual. Isto foi quase 1 hora de programa. Espero que tenham estado firmes desse lado. É uma história bastante interessante, de facto, é uma história fascinante. E nós voltamos para a semana com mais histórias e com Gorbachev. Com Gorbachev, está prometido. Okay? Até lá.